Aí, dado essa história que inicialmente foi contada, né, que a civilização ela não existia e que alguns povos se destacaram, né, se civilizaram e foram civilizar outros. Essa é a historinha, né, da dominação para justificar aí a conquista dos europeus. Mas aí a gente tem, a partir disso, é uma visão política dessa situação. Agora a gente vai entrar um pouco no pensamento do Rousseau. O Rousseau, você vai ter dentro dos filósofos chamados contratualistas, basicamente, você vai ter duas tendências. Uma tendência é que vai dizer que existia um estado pré-civilização, chamado estado de natureza, em que os seres humanos eles viviam em guerra, em conflito. Eles não tinham amizades, mas somente inimizades. Cada um buscava o seu próprio interesse, a sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, via o outro como uma ameaça. Então, era um estado de guerra, de luta, um estado de enfrentamento, de confronto e de autodestruição, tá? Enquanto modelo de vida ali, de modelo de estabelecimento ali, que na verdade não existia acordos para se estabelecer o mínimo de convivência. Então, quem trabalha com essa ideia, a ideia de todos contra todos, que inclusive é dentro de uma frase muito conhecida que o Thomas Hobbes ele incorpora, né, essa frase foi pronunciada por um outro, de certa forma, pensador, filósofo, mas que ele assume para a sua filosofia, que é a ideia que o homem é o lobo do homem. Né? O lobo é aquele que ataca, é aquele que quer destruir, é aquele que está em estado de guerra, ele é um predador por natureza. Então esse homem, esse ser humano, por natureza, ele seria esse predador, esse ser que está em combate, em guerra constante. Então essa é a ideia do Rousseau, ou melhor, do Hobbes, não do Rousseau, e aí, como solução, ele vai trazer o contrato social. O contrato social, ele vai ser esse estabelecimento de um acordo entre as pessoas para que não o estado de morte sobreviva, mas que possa, a partir daquele acordo, daquela lei, se estabelecer critérios para que possa fluir a vida. Então, essa basicamente é a concepção do Hobbes. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento sobre o pensamento do Hobbes, mas vou trazer um pouco essa alusão. O Rousseau, ele já pensa um pouco diferente. Se você pensar aí o que eu falei e fazer a simetria, você vai perceber mais ou menos onde eu quero chegar. Para o Rousseau, ele não vai entender que antes da civilização, esse estado de natureza, ele era um espaço, um momento da evolução humana em que esses seres animalescos viviam em guerra, como lobos, né, se enfrentando uns contra os outros. Ele vai dizer que existia nesse momento, pelo contrário, uma harmonia. É muito difícil dizer que o Rousseau ele vai exatamente de forma meio que romântica, idealista, acreditar que não existiria nenhum conflito entre esses seres, mas que esses conflitos não eram imperativo. Para Hobbes era o imperativo, era o que governava, era o que se mantinha, era essa guerra constante. Para Rousseau, se existia algo nesse sentido, ele não era a regra. Né? Então, o ser humano ele vivia mais no estado de harmonia, de paz, até porque se para o Hobbes a falta de lei é o que gera essa guerra, né, e essa disputa, esse egoísmo exacerbado, para o Rousseau, a lei
principalmente a lei que fala isso é meu, e essa quantidade gigantesca de terras me pertence, e enquanto outros não vão ter nada, enquanto poucos têm muito, muitos não têm nada, ou têm muito pouco, é que vai exatamente a lei que cria a privatização e a segregação, o controle sobre alguns espaços e pessoas, é que vai gerar essa guerra. Ou seja, para ele, quando o ser humano tem uma máxima que se atribui ao pensamento de Rousseau, que é assim: a terra é de todos, a terra é de ninguém. Então, antes da civilização, Rousseau imagina que as pessoas poderiam viver, usufruir de tudo aquilo que o mundo oferecia, porque a natureza em si não pertencia a ninguém. Ela não pertencia a ninguém em especial. Ela era de todos. Né? Vamos pensar, você pode imaginar a partir de uma lógica talvez religiosa, ou a partir de uma lógica simplesmente espontânea. Imagina que a natureza ela gera seres vivos, né? Ela gera plantas, ela gera animais, ela gera aí também o ser humano, a espécie humana. E será que a natureza, ela de alguma forma impõe uma regra, um limite, um critério para que uns sejam melhores do que outros, uns tenham mais posses do que outros, para que haja hierarquias entre os seres humanos? Será que dá para pensar que a natureza propicia isso? Né? É uma coisa de se pensar. Eu acredito que não. Quando você vai olhar para Deus, dependendo do Deus que você acredita, você vai ver que na maior parte dos casos, a ideia que impera em muitas expressões religiosas, eu não quero aqui citar algumas, talvez eu vou citar em algum momento, mas eu não quero me prender a algumas, mas é que a regra que permanece é que todos deveriam usufruir dessa natureza, né, sem que haja essa coisa de uns terem mais, outros menos, que uns tenham que se escravizar ou serem escravizados para conseguir o mínimo. Né? A natureza em si e a ideia religiosa, ela vai pensar num estabelecimento de um mundo igualitário. Talvez é o homem e a sua ganância que vai trazer alguns discursos religiosos, que na verdade são humanos religiosos, que vai de alguma forma colocar na boca desses deuses uma ideia que uns devem ter mais do que outros, que uns são melhores do que outros, sabe? Que uns têm uma preferência, uma predileção, uma eleição, e outros não são eleitos. Talvez quem faz isso é o próprio homem, o próprio ser humano, para pensar Feuerbach, né? Quando a religião acaba sendo um mecanismo político de dominação. Não que a religião se reduza e se resume a isso, mas que, sem dúvida, algumas pessoas se apropriam da religião para fazer valer ali, na autoridade divina, a sua vontade. E aí, quando você vai na raiz de muitas religiões, você percebe que o que é colocado lá, o que é preconizado é a justiça, é a comunhão, é a harmonia, é a divisão, né? Não o controle, sabe, a subjugação, a hierarquia. Então parece que isso são criações humanas que de alguma forma são levadas para uma legitimação religiosa divina para de alguma forma autorizar aquele comportamento ganancioso. Então é uma máscara do humano ali, aparentemente. Então, dá para a gente pensar nesses elementos. Então, o Rousseau, ele vai ser dessa linha, que o ser humano, ele era bom no estado de natureza, é o bom selvagem. Né? Tem também o conceito que eu posso desenvolver em algum outro momento sobre o justnaturalismo, né? Uma justiça natural que imperava
nesse ambiente natural, espontâneo, que havia ali esse respeito e que depois, com a civilização, com a ideia de arrendamento de terras, de delimitação de espaço, de acúmulo de propriedades, com a lei que defende, que permite o acúmulo de propriedades, vai surgindo a disputa, vai surgindo ali a ganância, né, para você conseguir adquirir muitas coisas. Imagina, você quer muitas terras e você precisa cultivar essas terras, terras agricultáveis. Você precisa cultivar e fazê-las florescer. Uma pessoa sozinha, que é dona dessas terras, vai conseguir fazer isso? Não. Mas ele precisa de pessoas que trabalhem para ele. Só que, ao mesmo tempo, ele precisa justificar que ele tem todas aquelas terras que ele trabalhou para conseguir conquistar aquelas terras, para conseguir obter. Na verdade, isso é um discurso falso. Na verdade, ele precisa que as pessoas acreditem que ele conquistou com o seu trabalho. Você vê que é totalmente ilógico. Uma pessoa ela não consegue ter tanto sozinha. Ela não consegue trabalhar tanto ou vencer tantos oponentes sozinha. Mas ela precisa criar esse discurso para justificar o seu poderio e que outras pessoas possam aceitar essa dominação. E de alguma forma ceder e de alguma maneira também, que é a questão que o Etienne de La Boétie fala, né, do princípio da servidão voluntária. Algumas pessoas elas são mais sugestivas, elas aceitam mais essa ideia, elas conseguem conceber, talvez a maioria, essa ideia de que não, está justificado, ele trabalhou, ele merece, é dele. Né? Se a gente for analisar na raiz, a gente vai perceber que não foi ele que trabalhou e que conquistou, que conseguiu. Né? Muita coisa veio por herança, ou veio por corrupção, veio por roubo, por usurpação, por crimes. E depois foi legitimado como sendo algo conquistado legitimamente. Então, só que é isso, esse é o discurso que é colocado. E aí, por conta disso, algumas pessoas acreditam, cedem a esse poder, mesmo porque se elas não acreditarem, esse poderoso ele tem muitos mecanismos para fazer com que essas pessoas aceitem, né, cedam ao seu poder, e aí a dominação física, antes ela começou de forma ideológica. A dominação do corpo, antes foi a dominação do pensamento. E vice-versa também acontece. Né? O processo corporal, ele também é um processo em que o pensamento de quem quer dominar, ele precisa dominar o corpo para conseguir também sujeitar a mente. Esses processos, eles são meio que concomitantes, tá? De alguma forma, se a gente for ser materialista, a gente vai, e é mais ou menos a tese que eu defendo, você domina o corpo primeiro pela força, os corpos domináveis, e depois você vai usar ali da mente, do pensamento, de valores, de discursos, para legitimar essa dominação, e aí essa dominação que antes era pela força, pelas correntes, pela chibata, acaba agora sendo pelo discurso. Né? Então, mais ou menos é o processo de uma dominação que passa a ser política. Mas antes ela foi pelo poder e pela força. Então é mais ou menos um pouco isso que o Rousseau está verificando e está combatendo na sua filosofia, no seu pensamento.